Bom, passa a palavra ao senhor Augusto, por favor. O meu primeiro pedido seria para que o tempo que a Sandra usou não me seja debitado. Muito bem, eu vou explicar por que estou aqui. Não é para fazer nenhuma proposta ao Código, ao contrário da Sandra, que tem uma proposta pontual. A minha proposta poderia ser resumida no seguinte, que se cumpra o Código. Mesmo o antigo, enquanto ele está em vigor, e o novo, quando entrar em vigor. Porque, na verdade, ao menos na aviação experimental, não está sendo cumprido código nenhum. Nem o Código de Defesa do Consumidor, nem o Código Brasileiro da Aeronáutica, nem o Código Civil, nem o Código Penal e nem a Constituição. Eu não sou advogado, eu sou médico, ex-médico, porque eu deixei para os cubanos agora, que é a vez deles. Me aposentei. Então, veja, eu estou aqui devido a uma tragédia familiar que aconteceu, mas não vim aqui falar sobre ela. Esse ano eu perdi um filho com 19 anos, piloto privado e piloto esportivo. Esse menino aí, num acidente absolutamente estúpido e evitável, com esse tipo de aeronave aqui, uma aeronave anfíbia, categoria experimental, que não foi um acidente, não é experimental, não é de construção amadora, mas assim é enquadrado pela legislação atual. Esse meu filho só morreu porque nasceu no Brasil. É o único país do mundo que essa aviação tomou uma proporção gigantesca, concorrendo, inclusive, ilegalmente e deslealmente com a aviação certificada, em condições precaríssimas, principalmente em termos de segurança. Então, a ideia seria, ou a gente muda embora daqui do Brasil, né, como ratos abandonando o navio, ou a gente afunda todo mundo nisso, ou a gente, unidos, tenta mudar essa situação. Nós não somos contra a ANAC, apesar de eu viver me batendo com o Roberto Honorato e por aí, e nem contra a fabricação de aeronaves leves, chamadas de experimentais indevidamente, ou de construção amadora mais indevidamente ainda. A questão... E também não estão atrás de perseguir culpados ou achar quem foi o culpado do acidente, isso é outra questão. Mas nós precisamos mudar essa situação. Se nós conseguirmos salvar uma única vida, já terá algum sentido para o resto da nossa sobrevida. Eu estou falando aqui em nome da minha família. Muito bem. Aqui, é aqui. A composição aqui dessa entidade, inclusive, eu gostaria que constasse aqui, eu vou começar pelo ruim, tá? Vou começar xingando. Eu gostaria de que constasse nos anais o protesto da Abrapava quanto à ausência dos consumidores aqui nessa entidade. Nós temos aqui 36% que representam o empresariado de vários níveis, contra os quais não sou contra também, os gestores, não é? E aí alguns técnicos e pilotos independentes e tal, não aparece o consumidor. Isso vai ter que ser levado em conta em algum ponto, ou aqui, ou nas audiências públicas, mas em algum lugar vai ter que ser ouvido o cliente. Então, a minha insistência aqui é que a fabricação industrial de aeronaves leves está praticando uma concorrência desleal, absurda, enquanto a ANAC, o Código, enfim, o órgão regulador impõe rígidas normas para aviação geral e transporte comercial, fiscalização, burocracia, lentidão, os motores e peças aeronáuticas, custos altos e registro de acidentes, na aviação experimental não tem nada disso. As regras são frouxas, quem fiscaliza o produto é o próprio fabricante, ele é credenciado pela ANAC como PCA, não tem um fiscal externo. Cheio de facilidades, agilidade nos processos, os motores e peças não têm que ser aeronáuticos, os custos são baixos e, para completar o círculo, o crime perfeito. Não são investigados, nem sequer registrados os acidentes. Então, a impressão que o consumidor tem é de que uma aviação absolutamente segura, e depois eu vou mostrar por quê. O voo por conta e risco, que por si só já é uma ilegalidade, porque não pode existir um produto no comércio, produzido industrialmente em larga escala, onde quem é responsável pelo risco é o consumidor. Não é? Então está aí a questão é só a aviação regular e a aviação geral é que são responsabilizadas civil e criminalmente. Não se pode, o consumidor acha que não tem que processar a empresa quando tem um defeito oculto, porque ele se baseia no fato de que, ou na cultura de que ninguém tem direito. Então, essas aeronaves são chamadas, às vezes, de ultraleve, às vezes de experimentais, às vezes de construção amadora. Mas não são nada disso. Não são experimentais, são experimentadas há décadas, não são de construção amadora, a construção agora é industrial, não tenho nada contra isso também, eu acho até mais seguro que seja industrial, desde que seja fiscalizada. Não são simples, são complexas como os jatos, não é exagero meu.
Não é exagero meu. Piloto automático acoplado no GPS, com tela EFIS e o diabo. Só que tudo de terceira. Então, a sofisticação, em vez de melhorar a segurança, complica a segurança. Porque basta ter uma torre de celular perto de onde você está voando, para o piloto automático bloquear e ir atrás da torre, em vez de ir atrás da proa. Os preços são baixos, graças ao descumprimento de regras de segurança, sob a complacência das normas da ANAC. Não são de uso recreativo, como preconiza as regras, são de uso executivo. E está aqui o Código Brasileiro da Aeronáutica. Está ali, ó. Considera-se aeronave todo aparelho manobrável em voo que possa sustentar-se e circular no espaço aéreo mediante reações aerodinâmicas, apto a transportar pessoas ou coisas. Não há exceções. Ainda dividem militares e civis, as civis entre públicas e privadas, e não há uma terceira categoria de aeronaves experimentais, como se fossem drones. O Código Brasileiro da Aeronáutica atual e o novo será oriundo de uma lei. No entanto, as resoluções e instruções normativas da ANAC, muitas vezes, regulam ao arrepio da legislação maior, tanto a Constituição, como o Código de Defesa do Consumidor, como o próprio Código Brasileiro da Aeronáutica. Então, por exemplo, poderá a autoridade aeronáutica, em caráter excepcional, então excepcional significa que não é sempre, permitir o uso de componentes ainda não homologados, mas estão em processo de homologação, desde que não seja comprometida a segurança de voo. Vocês vão ver aí peça até de mangueira de jardim. E a própria ANAC reconhece que uma IS não pode criar novos requisitos ou contrariar requisitos estabelecidos numa RBAC ou outro ato normativo, que dirá o Código Brasileiro da Aeronáutica. Então, aqui, como eu volto a repetir, que aqui tem uma norma da própria ANAC, RBAC número 1, emenda 1, que diz que a aeronave experimental são as aeronaves em processo de certificação, não são, para pesquisa e desenvolvimento, que também não são, construídas por amadores, igualmente não são, e para o esporte e lazer. Claro que não, são aeronaves executivas fazendo táxi aéreo, fazendo todo tipo de transporte para o país afora. Nos Estados Unidos, tem 6 mil dessas aeronaves. No Brasil também. Só tem uma diferença, os Estados Unidos tem 10 vezes mais aeronaves gerais do que aqui, no geral, né? Lá tem 200 mil. Então, esses 6 mil lá representam 3%. Aqui representa 30% do total. Aquele risco ali é da tela, não é nosso, tá? Então, tecnicamente, são experimentais. Os experimentais são aeronaves, não são drones. Eles transportam pessoas. Aí, o que acontece? Com base no tal do voo por conta e risco, que a ANAC obriga o fabricante, para benefício dele, eu acho que isso foi encomendado pelo próprio fabricante, põe uma placa aí que o voo é por conta de risco do usuário, que ele não vem incomodar com responsabilidade civil, nem penal, nem nada. Ficou fácil a vida. Aí o consumidor só compara preço, só valoriza aparência e desempenho. O desempenho é melhor até do que as aeronaves certificadas, porque não tem que ter redundância, não tem que cumprir normas de segurança. O consumidor se encanta com a sofisticação tecnológica e, desinformado, compra os experimentais tranquilamente. Inclusive, no nosso caso, o nosso experimental foi chamado de LSA, o ALI, né? Light Sport Aircraft. E, na verdade, não tem nenhum aqui no Brasil ainda certificado, mas a propaganda enganosa leva você a crer que você está entrando numa coisa absolutamente segura. Então, veja, é recomendável, é interessante que a ANAC coloca recomendações e lembretes quando trata da aviação experimental. Eu não conheço uma norma oficial que não tenha que ser coercitiva, não sugestiva, deixando a critério do regulado o critério de obedecer ou não à norma. Então, quando você põe um lembrete ou recomendável, esqueça, ninguém vai cumprir isso, né? E ainda coloca aqui na estrutura primária, né? E sistemas críticos. E se não acontecer isso, o que acontece? Nada. É o usuário que morre. Aí está lá outra questão, que é a questão da porção maior, não é? Que agora, através do RBAC 21, 191A, aqui, ó, caiu por terra isso. Antes, a porção maior tinha que ser construída pelo amador. 51%. Aí, sabe o que acontecia? O amador era constrangido a assinar um documento na fábrica, confessando falsamente ter construído 51%. Isso existe, é prática, eu tenho testemunha disso. Teve um que teve até que ser fotografado com uma chave de fenda no motor para fingir que ele estava construindo ou consertando o motor.
Depois caiu por terra, graças a Deus, porque a indústria tem muito mais condições, eu acredito, de construir com segurança. Aí a lista de verificação é a única forma de fiscalizar uma aeronave. E essa lista está aqui, ó, ou da lista de verificação. Então, esse critério, a fiscalização, né, a avaliação, é feita por inspeções ou da lista de verificação. Então, é uma listinha, e quem faz a lista? O fabricante. E a ANAC não tem perna, não tem estrutura para mandar lá toda hora que sai um avião de uma fábrica dessa para ver se foi cumprido. Então, essa é a questão que eu coloco aqui, né? Quando você coloca ou, e pode ser, tudo vai pelo caminho do mais fácil. Então, elas continuam essa história do experimental. Eu vou passar rapidamente, porque eu tenho imagens que falam mais do que essas palavras. Então, veja, as leniências da ANAC. Sacrifica a segurança para fins lucrativos, contrariando a IS 21191, a ANAC chega a dizer que a produção pode ser feita por pessoa jurídica, desde que não haja fim lucrativo. Qual é a finalidade disso? Porque é imoral o lucro? É melhor a indústria ter lucro, ter viabilidade e fazer uma coisa decente e segura. Por aí afora, ali tem uma série de coisas assim que vale a pena ver melhor. Olha aqui, ó. Aceita declarações do próprio fabricante, aceita declarações falsas dos consumidores, delega ao fabricante a prerrogativa pública de checar os pilotos, quer dizer, é uma delegação de poder e dever de polícia que cabe ao Estado, dentro do meu entendimento como cidadão, eu não sou jurista, não sou advogado, nada. Delega a uma associação o poder de polícia também de emitir habilitações. É como se o Detran, o Conatran, delegasse à autoescola, ou pior, ao fabricante dos automóveis, a capacidade, o poder de emitir carteira de habilitação. Todo mundo aqui tem carteira, todo mundo sabe o quanto que é difícil tirar uma carteira. Então, a confusão é geral. E não são aeronaves simples, são aeronaves complexas, cheias de piloto automático, cheias de anfíbias, com trem retrátil, elétrico, trem elétrico, flap elétrico, trem elétrico. Aí o que acontece? A ANAC diz o seguinte, a ANAC descumpre o Código Brasileiro de Aeronáutica, não vamos bater no Roberto, que ele não é culpado disso, eu acho que nem é do tempo dele. Necessidade de um certificado de aeronavegabilidade, né? Toda aeronave somente poderá ser autorizada para o voo se a mesma possuir um certificado de aeronavegabilidade válido. Toda. Não tem exceção. No entanto, a ANAC dá certificado de autorização de voo para equipamentos que não têm certificado de aeronavegabilidade, que é um requisito prévio ao de autorização de voo, que é o CAV. Aí o que está lá? Ó. O próprio objetivo da ANAC, nessa IS aqui, diz que é fornecer informações e procedimentos para o processo de construção, operação e manutenção da aeronavegabilidade das aeronaves de construção amadora. Como manutenção da aeronavegabilidade se declara que aquela aeronave não tem aeronavegabilidade? Então vai manter o quê? Está parecendo a meta, que não tem meta e daí dobra a meta. Isso é um absurdo, né? Uma coisa dessa é uma coisa até infantil. A ANAC descumpre até suas próprias normas. Ó, colocou aqui 50 horas de voo. Aí ninguém cumpria, porque é difícil, dá prejuízo, vai ter desemprego, é a ameaça, né, de todo mundo, vai ter desemprego. Aí a ANAC baixou para 40, não adiantou nada. Eu comprei uma aeronave nova, 0 quilômetro, com 9 horas, a outra com 13. Quem é o piloto de provas? O usuário, o consumidor final. Inclusive, está escrito aqui que os primeiros voos, esse mouse aqui está difícil de trabalhar. Está aqui, ó, realizando voo solo. Os programas de ensaio devem ser realizados por piloto habilitado, piloto de provas, realizando voo solo. O primeiro voo que eu fiz na aeronave foi junto com o instrutor. Eu já era piloto de tudo, eu só não voo vassoura, só minha esposa que voa. O que mais? Então, a ANAC descumpre também seus próprios programas. Tem um programa lá chamado Programa de Segurança Operacional Específico, o PSOE, que fala, inclusive, que a diretoria e as gerências gerais e regionais e superintendências são responsáveis pelo gerenciamento de riscos à segurança, né? E pela mitigação e controle de riscos identificados no contexto interno e externo da ANAC. E cada vez que a gente fala com a ANAC sobre segurança, diz, não, isso não é conosco, isso é com o CENIPA. Mas daí também não atende às recomendações do CENIPA. A ANAC ignora as recomendações do CENIPA.
Nós temos aqui o Guzman, que está aqui representando a CIPAER, que é justamente para aproximar um pouco, não é, Guzman? A ANAC das recomendações da CIPAER. Espero que tenha sucesso. A missão da ANAC, garantir a todos a segurança e a excelência da aviação civil. A visão, segurança e desenvolvimento. E segurança não é o objetivo da ANAC, isso é coisa para o CENIPA fazer. Está lá como principal acionista a sociedade, o fim público, a ética e a transparência, a meritocracia. Eu nunca vi nada disso acontecendo. Muito pouco. E aí, quando a gente vai bater na ANAC, ou vai lá quebrar, ou cobrar, etc. Tal, disse, não, mas a agência reguladora tem um poder discricionário. Só que um poder discricionário não pode atropelar um poder maior. O poder da Constituição, do Código Civil, enfim, do próprio CBA. Então, aqui eu tenho vários pareceres de juristas aí sobre isso, né? Devem ser do conhecimento dos senhores, Alexandre Aragão, Patrícia Sampaio, Maria Silvia de Pietro, Celso Antônio Bandeira de Mello, Eli Lopes Meirelles, são nomes bem conhecidos de quem trabalha nessa área. Carvalho Filho, Alexandrino e Paulo, enfim, colocando que nenhuma discricionariedade pode atropelar a lei. Aí, olha aqui, olha o que diz esse expediente aqui da ANAC. Cita o artigo 114 do Código Brasileiro de Aeronáutica. Certificado de autorização de voo, que é a única coisa que o experimental, o falso experimental tem. Esse documento certifica a aeronavegabilidade de uma aeronave experimental. Então, não precisamos nem do certificado de aeronavegabilidade, esse documento já certifica. E daí a ANAC obriga o fabricante, coitadinho, a botar lá que o voo é por conta e risco, porque essa aeronave não satisfaz o requisito. Afinal, não satisfaz, só para efeitos de isentar a ANAC e o fabricante de responsabilidade. E onde é que fica o consumidor nisso? Não pode. Não pode. Então, a pergunta é, pode haver um certificado de autorização de voo sem o certificado de aeronavegabilidade? Bom, primeiro que não precisa, porque ele satisfaz. O certificado de autorização de voo já preenche a necessidade do aeronavegabilidade, está escrito ali. Não pode, mas a ANAC emite o CAV sem o CA. Então tem aqui até num site, é tão popular isso aí, tão de conhecimento público, que está num site de perguntas e respostas da ANAC. A vistoria técnica equivale à conclusão do processo H3 junto à GGCP, né? Gerência Geral de Certificação de Produto Aeronáutico. Após a aprovação do projeto, haverá inclusão do parecer da GGCP favorável à aeronavegabilidade, o que possibilitará a emissão do CAV. Ao ser requerido um pedido de emissão de CAV, esse não poderá ser concluído até que outro processo na GGCP seja aprovado. Então, tem duas possibilidades aqui. Ou há um parecer da GGCP favorável à aeronavegabilidade e a ANAC ignora, dizendo que a aeronave não é aeronavegável e emite a certificado de autorização de voo, ou não há um parecer da GGCP favorável. E a ANAC daí emite o certificado de autorização de voo. Então, de duas, uma. Ou há, e ela não emite para se eximir a indústria, ou então não há e ela está, então, ilegalmente concedendo uma autorização de voo para quem não voa, né? A ANAC não cumpre até seu próprio regimento interno. O processo decisório da ANAC, artigo 104 do regimento interno da ANAC. O processo decisório obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, assegurado o direito ao contraditório. Lembra que no almoço eu estava falando sobre o direito ao contraditório? Eu não sou advogado, mas eu gosto muito de contraditar. Não é? Então, uma audiência pública na qual você participa por e-mail não pode ser chamada de audiência e nem de pública, porque ela não tem o direito à palavra, o direito ao contraditório. E é assim que são decididas essas facilidades que foram dadas à indústria experimental, falsamente experimental. Tem um descumprimento da ANAC aí das próprias normas, né? RBH 91, já foi para trás, nenhuma pessoa pode operar uma aeronave civil a menos que ela esteja em condições aeronavegáveis. Não há exceção a esse item. Por tudo isso, a fabricação de aeronave amadora ou experimental, seja qual for o nome, o apelido, porque ela não é nada disso, as regras e deveres só vão para o consumidor, os riscos também. Esse é o acidente que eu me refiro e que me levou a descobrir isso. E eu não sou um consumidor hipossuficiente, eu sou piloto há 42 anos. De experimental, eu atravessei o país já. E mesmo assim, engoli essa porcaria e pus meu filho para voar e para morrer. Por quê? Porque a propaganda enganosa faz a gente acreditar que é uma maravilha. E, quando sai um relatório do CENIPA, a gente fica mais convencido ainda, porque só teve 2 acidentes na década de 2005 a 2014. Falei agora com
Coronel Fernando, do CENIPA, ele disse, pois é, mas a gente não tem como fiscalizar isso. Então, tudo bem, então que o CENIPA não publique. Mas publicar uma coisa dessa dá a falsa impressão de que a gente está mais seguro num ultraleve do que num elevador, ou num navio, ou num trem. Então, é isso aqui que eu chamo a atenção dos senhores que aqui estão se dedicando aí a criar o novo Código Brasileiro da Aeronáutica, e que muitos aqui representam interesses legítimos dentro da aviação, que se não fosse esse interesse, não existia aviação. A concorrência deslegal que está sendo praticada é impressionante. Olha a plaqueta ali, ó. Essa aeronave não satisfaz os requisitos da aeronavegabilidade. Ué, então não pode voar. Voo por conta e risco próprios. Né? Aí, esse aviso é igual aquele do supermercado lá, sabe? Que põe assim, não nos responsabilizamos por objetos de valor deixados no veículo. Não passa em nenhum tribunal de primeira instância isso. Tá? Então não tem por que continuar com essa ilegalidade que induz no consumidor a ideia de que ele não tem direito. Isso já é uma ilegalidade à parte, porque já está induzindo uma falsa crença de que o consumidor não tem direitos. Então, veja, só a aviação experimental não é responsabilizada civil e criminalmente por acidentes. A aviação comercial, táxi aéreo, aviação executiva, toda é responsável, menos essa. Aí a gente vai alinhar aqui, ó, rapidinho, os 4 das dezenas de causas que produziram esse acidente. Primeiro, a fábrica descumpriu um boletim mandatório com alerta de risco de morte para cumprimento imediato antes do próximo voo. A fábrica não cumpriu. Aí colocou no manual que cumpriu. Então não é só um crime omissivo, como dizem os advogados, né? Existe um crime ativo, com dolo. A aeronave é instável. O projeto dela, quem é engenheiro aeronáutico pode analisar comigo aí, a instabilidade é total, depois eu mostro um pouco superficialmente. O manual manda, para ter uma ideia quem é piloto aqui, corrigir parafuso trazendo o manche para o peito, cabrando. Não precisa muito ser piloto, basta ser passageiro para saber que isso é a melhor forma, como diz aquele Koch, que é autor de um livro, acho que é Coronel Koch, ele disse, o único resultado de manter o manche para trás num parafuso é você manter o stall e manter o parafuso até chegar no chão. Foi exatamente isso que aconteceu com meu filho. Tá aí o menino, olha o que matou ele. Esse cisco que está aqui na palma da mão, não fui eu que tirei. Isso aí quem tirou foi o DCTA, foi o CENIPA que foi lá. Depois de muita implorar, eu consegui que o CENIPA fosse lá, eles detectaram aqui no banjo bolt, nessa bifurcação, essa mangueira aqui, que não foi cumprido o boletim para trocá-la, para substituí-la, soltou esse pedaço veio aqui e entupiu o carburador. Olha bem, o quanto vale uma vida? Um fragmento de borracha. Então, essas décadas de absoluta anomia na aviação leve, a não investigação dos acidentes, as vítimas convencidas do por conta e risco, criou uma convicção de impunidade por parte da indústria. Eles acham, de fato, que a responsabilidade e o risco é do consumidor. Aí, onde é que veio esse cisco? Está aqui o boletim, ó. Aqui, ó. Replacement of the pressure side fuel hose. Requerido antes do próximo voo. Né? Risco de injúria fatal, risco de morte. Esse é o boletim. E aqui está o manual, cumprido durante a fabricação da aeronave. É um crime isso aí, não tem outro nome. Não é uma omissão, não foi esquecimento, não foi nada. Foi para economizar ou porque esqueceram. E falar, não, a gente põe aí que cumpriu e pronto, fica por isso mesmo. E a gente põe o filho da gente daí para voar nisso. Aqui está o motor. Esse número de motor aqui é o motor envolvido. Eu fui na Rotax. Eles falaram, mas a gente não mandou um boletim para o senhor também, como consumidor, porque esse motor não está registrado. A fábrica não registrou para quem que ela vendeu o motor. Porque, normalmente, a Rotax manda um boletim para o fabricante, o outro para o proprietário, o outro para a oficina que dá manutenção, mas ela precisa saber disso. Também não foi feito. Aqui está a aeronave, né? Aqui está o erro de projeto dela. Oh, meu Deus, onde é que está esse mouse? Tá. O motor fica em cima. Ele gera, quando está tracionando, um momento de picada. Empurra o avião para baixo. Aí a cauda faz o quê? Contraria isso com um momento de cabrada. E ele voa estável. Mas quando para o motor, o que acontece com ele? A cauda continua trabalhando, cabrando. E o motor para de picar. Resultado, ele estola no 5º segundo. No 5º segundo, depois da parada do motor. Mal dá tempo de você reagir. Você não pode pensar em olhar velocímetro, nem olhar nada. E eles não põem buzina de stall também. Então, dependendo da condição que você está, num ângulo de subida muito
muito agudo, você não enxerga se você está a 90 graus, ou a 50, ou a 30, porque você não vê o horizonte. O horizonte já ficou lá para baixo, com 10 graus, você já perdeu o horizonte. Então não tem nenhuma indicação de que você está estolando. Eu vou pular essa questão, porque eu já notifiquei autoridades da ANAC sobre isso, não aconteceu nada. Só que é o seguinte, 1.154 motores estão atingidos por esse boletim. Não é esse motor que matou meu filho. São 1.154 motores. E a aeronave, a média de ocupantes dentro da aeronave experimental é de 1,5. Sempre o piloto está com um passageiro ou não. Um passageiro ou não, a média dá 1,5. Então você pode multiplicar aquilo por 1,5. Não adianta nada alertar a ANAC. Essa questão da concorrência desleal, eu cito aqui a Constituição, né? O artigo 170. Resultado disso, um gigante oculto e sem controle, matando impunemente. Tem 6.300 registros no RAB. Não é pequena essa aviação. Já desde 2011, o Estadão já publicava uma denúncia, aparelhos utilizando até peça usada, essa farra aí. E aqui eu mostro o seguinte, nos anos de 2010, 11 e 12, produziram no RAB, 50,3% das aeronaves registradas foi experimental. Então aqui, ó, TPP e TPX estão perdendo para o experimental. Está na hora de todo mundo pensar, peraí, esse negócio é grande. Aí o que acontece? A ANAC oficializa esse protecionismo à indústria de construção amadora em falsas audiências públicas, porque o convite é assim, ó, a quem interessar possa, está aberto o convite para participar desse processo de audiência pública por meio da apresentação à ANAC, por escrito do comentário que inclui dados, sugestões do Cambau A4. Quer dizer, como é que eu posso debater ou discordar por e-mail, gente? Não vai ter contrapartida, a resposta vai ser feita depois da reunião. Aqui estão os representantes de uma entidade criada, que se chama Organização Brasileira para o Desenvolvimento da Certificação Aeronáutica. Essa entidade aqui é de fabricante de experimental, de ultraleve, de aeronaves leves e daqui de construídos por amadores. É tudo a mesma coisa. É para dar um verniz de participação de vários setores da sociedade civil organizada, estão representados nessa coisa aí, numa audiência pública. É tudo mentira, são os mesmos interessados que fazem o que bem entende aqui na reuniãozinha, e a ANAC está escrito aqui em cima, olha aqui, ó. A ANAC esteve presente como ouvinte a todas as reuniões. Que tal? Nem direito à palavra teve a ANAC nessa coisa. Então, essa questão contraria, inclusive, a Lei 9.784, porque tem que ter debate sobre numa audiência pública. Aqui tem alguns pareceres sobre isso, né, de juristas aí, eu não vou nem... Agora eu vou falar sobre as liberalidades que foram criadas aqui. Nenhuma aeronave poderá ser autorizada por voo sem a prévia expedição do correspondente certificado de aeronavegabilidade. Depois eu mostro aqui as 40 horas, né, no lugar das 50. Na verdade, quem testa é o consumidor. Tem aqui até uma coisa absurda, que é o 5.1.4 da 21191, que diz que o construtor amador pode ser uma pessoa jurídica, desde que tenha por objetivo a aquisição de conhecimentos e que não haja fins lucrativos. Bom, parece que foi um petista que fez isso aí. Não é nada disso, não é para fins de aquisição de conhecimento, nem nada disso. Agora, veja um escândalo dessa norma, ou melhor, dessa concessão para o descumprimento da norma. Então, a questão da fabricação da aeronave por indústria já ficou autorizado, coisa com a qual eu concordo, eu acho até que é até melhor. Agora, a segunda regra de transição foi estabelecida pelo parágrafo 21, Parará, e permite que empresas brasileiras fabriquem aeronaves enquadradas na definição de aeronave leve esportiva, que é o LSA, sonho de consumo do mundo inteiro, sem a necessidade de cumprir com as normas consensuais aplicáveis por 5 anos. Então nós podemos chamar qualquer dessas cadeiras aí de LSA. Não tem que cumprir norma nenhuma. As normas consensuais aplicáveis, não são as que não são aplicáveis, ou que são semi-aplicáveis. São as aplicáveis. Então qualquer objeto voador não identificado pode ser chamado de ALI. Aqui tem mais coisa, né? A preocupação da ANAC com o bolso dos fabricantes, a contrapartida de construir no Brasil. Aí, com a troca disso, a ANAC fala o seguinte: para permitir o fluxo de caixa necessário ao fabricante para o investimento no processo de certificação de tipo. Vocês que são empresários, vocês já viram alguma norma tão bondosa assim no ramo de vocês?
Eu nunca vi um órgão público regulador me estender a mão desse jeito para, olha, você está com Senhor Augusto, caixa. Permissa Vênia, podia comprimir um pouco mais, porque, inclusive, aqui várias pessoas têm voos e precisam se ausentar. Sim. Gostaria que o senhor, por favor. Eu vou abreviar. Eu, inclusive, distribuí por todo mundo aí, tem o texto escrito. Então, aqui eu faço uma comparação dos automóveis experimentais com os aviões experimentais, né? Nós temos aqui um automóvel experimental e um aviãozinho experimental. O automóvel experimental só pode fabricar 3 por ano, e tem que ter airbag, tem que ter ABS, tem que cumprir todas as normas modernas. Não é assim, não, faz de qualquer jeito, sem cumprir as normas consensualmente aceitas. Não é? Aqui está uma comparação dos automóveis experimentais com as aeronaves experimentais, mais ou menos na mesma linha do que com a aviação certificada. Eu vou mostrar aqui agora o seguinte: como é que faz para você voar um anfíbio? Depende. Você tem carteira de anfíbio? Não. Então eles registram no RAB sem habilitação nenhuma exigida. Você pode usar qualquer uma. PLA, PCdoB, pode ser o que for. Só 34% das aeronaves desse fabricante, que são aeronaves anfíbias, são registradas no RAB como anfíbias, exigindo carteira de anfíbio. É fácil. Então você vai lá comprar uma aeronave, fala assim, qual é a carteira que o senhor tem? PP. Pronto. Põe aqui, ó, PP, MNTE, monomotor. Pronto, resolvido. Aí, quem é que treina e checa os alunos? O próprio instrutor da fábrica. Se ele tiver uma falha na instrução, jamais ele vai descobrir. Quem é que dá a carteira? Uma entidade associativa dos usuários. Não é um Detran que vai lá, não tem isso na aviação experimental. Resultado, ela delega um poder-dever de polícia, que está aqui na Lei 9784, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei. Não tem nenhuma lei. Aí o que acontece? Está aqui o manche para trás, olha a instrução para sair do parafuso. Está aqui o coronel aviador Sérgio Koch dizendo: cabrar durante o parafuso só tem uma finalidade de garantir que a aeronave nunca sai do parafuso. Ela só vai parar de girar quando atingir o solo. Aí a ANAC exige o parafuso aqui, só quando possível, ó. Voos em velocidades críticas baixas, reconhecimento e recuperação de pré-stall, stall completo e parafuso. Quando possível. Quer dizer que sai piloto sem saber stall, sem saber sair de parafuso, sem nunca ter feito um pré-stall, porque assusta o aluno. Eu já vi casos de aluno desistir de curso e a escola perder dinheiro porque atreveu-se a fazer uma perda e o aluno se assustou, chegou lá e falou: eu quero meu dinheiro de volta, que a aviação não é comigo. Eu não sabia que tinha isso. Vomitou, fez o diabo. Então, aqui eu estou... Aí tem só um dispositivo da ANAC, que é o RBAC 23, que cria aqui no 23221 a exigência de parafuso para toda a categoria normal, aeronave de categoria normal. Só que faz isso em inglês. Isso é inconstitucional, porque a Constituição prevê que a língua portuguesa é o idioma oficial. E já tem julgados aqui, ó, sobre isso, que foi cancelado a norma porque estava em inglês. Eu não sou obrigado a saber inglês, eu estou no Brasil. Aqui são alguns acidentes só desse fabricante, só em um ano. Tá? Alguns deles, esses aqui principalmente, 1, 2 e 3, são parafuso chato. É só olhar a asa, quem é investigador aeronáutico, você vai ver que não tem rastro para trás. Aqui tem rastro do paraquedas balístico, não adiantou nada, morreram os dois. Aqui a grama está intacta, esse negócio caiu assim, não é? Como uma pedra. O resto, todo mundo aí, alguém morreu. Aí vem o CENIP e publica essa estatística aqui. Um acidente de experimental e um acidente de ultraleve. 208 de helicópteros, 975 de aviões. Ou seja, vamos todos abandonar essas linhas aéreas aí, jogar fora essa passagem e vamos pegar ultraleve para ir para São Paulo, para não sei para onde, todo mundo vai aqui. Então, veja, quem investiga acidente experimental é a polícia. A polícia não sabe nada disso, não é? Então está parecendo aquela história lá do Sherlock Holmes, né? Perguntaram para ele como seria se o senhor cometesse um crime. Qual seria o resultado de uma investigação? Ele falou: não, ninguém ia descobrir nem sequer que foi cometido um crime. Não é? É mais ou menos isso. É o crime perfeito. Porque lá no fim o CENIPA não investiga, e aí ninguém sabe que morre gente. Não morre ninguém na aviação experimental. Aqui você vai ver mais ou menos aqui, ó, só porque liguei o estrobo, 3 ponteiros foram para a faixa vermelha. Se eu estou numa decolagem e acredito nessa porcaria dessa RPM de 10 mil, sendo que o motor explode com 8 mil, eu vou reduzir a manete e vou cair em frente. Né? Por quê? Porque a instalação eletrônica é precária.
Esse aqui foi em voo. Olha como é feita a mangueira. Isso aqui é a mangueira que traz ar para o tubo de pitot. Né? Então o tubo de pitot está informando aqui uma velocidade de 32 milhas. E aqui o GPS está com 104. A tela, a EFIS, fez a conta e descobriu que nós estávamos com um tufão vindo do Nordeste, né, com 54 nós ou 100 km por hora. Dia azul, bonito, não tinha nada disso. Como é que você vai planejar um voo desse jeito? Aqui está o projeto que a fábrica mandou com o mecânico para instalar uma bomba auxiliar. Olhem a qualidade do diagrama eletrônico de instalação, por isso que dá aquelas zebras, aquelas interferências ali. Não é? Aí eu briguei, bati o pé e exigi que viesse coisa melhor, daí eles passaram a limpo e daí foi usado esse projeto. Essa aqui é a gasolina tirada do ultraleve, gasolina azul, hein? Essa gasolina azul, quando sai de lá de dentro das mangueiras, sai dessa cor aqui. Aí o engenheiro Carlos Vasconcelos, lá do DCTA, me falou, olha, põe esse pedaço de mangueira dentro da garrafa e me mostra daqui uns dias. Mostrei para ele, aí está aprovado. Essa é a torneira que segura o lastro. Esse avião só voa equilibrado se tiver um lastro de 25 litros de água no nariz. Mas essa torneira fica no lado do passageiro, no pé, e a marca dela, vocês estão vendo aqui a marca? Que bonitinha, a patinha do tigre. Essa é a peça aeronáutica, né? Ou não aeronáutica. Um sistema essencial, é um sistema crítico, porque se vazar essa água lá do nariz, você não percebe, a bomba de porão só liga no automático com 13 litros, e você com 4 litros você se desequilibra, estola e entra em parafuso e morre. Olhe bem as margens que tem. Então aqui a instalação da bomba de porão, o manual manda instalar 30 centímetros, eles instalam a 16, manda colocar um sifão, eles não colocam, né? E aqui está o resultado da entrada de água no casco. A água migra para a popa, né? Porque avião anfíbio tem popa, é igual barco. Migra aqui para a popa. Não é a cauda está aqui, a popa está aqui, a popa do casco. E aí produz esse stall aqui que matou 2 em Veranópolis, um lugar desses aí. Esse aqui é o envelope de segurança dessa aeronave. Essa faixa verde, de 25 litros do lastro, combinando todas as coisas, você vai ter apenas 8,4% das situações são seguras. O restante do envelope todo é inseguro. E você não descobre quando vaza a água. Agora vem como é que é feita essa certificação da aeronave. Primeiro que usa o logotipo da ANAC, né? O fabricante usa o logotipo da ANAC. Isso é uma ilegalidade, né? Você não pode, um cidadão, um fabricante, um particular, usar o logotipo de um órgão público. Diz que é amador, construída por amador, só que é uma indústria. Aí, novamente, usa o logotipo, assina como PCA, profissional credenciado em aeronavegabilidade. A ANAC credenciou o fabricante como profissional para fiscalizar o produto dele mesmo? Aonde isso, gente? Aí tem aqui várias das coisas que não vale a pena nem perder tempo. Aí está aí o inspetor, que é o mesmo fabricante, o logotipo da ANAC. Aí, interessante, o fabricante, como é inspetor, ele diz que a aeronave que ele fabrica é aeronavegável, sim. E daí a ANAC diz que não, e ainda obriga a colocar aquela placa. Está chegando no fim. Ele, inclusive, reconhece, aqui num documento do SEBRAE, da Confederação Nacional da Indústria, olhe bem a frase, alguns desses ensaios puderam ser realizados por meio de simulações em software de modelagem 3D, que foram aceitas pela agência certificadora sem a necessidade de teste real com a aeronave. Que tal? Vamos fabricar aeronaves experimentais. A gente manda um e-mail com um arquivo em sei lá o quê e faz voar. Até o burro do Shrek voa nessas condições. Aqui está o fulano de tal, que eu não estou citando o nome, porque a minha questão não é atrás do nome, é atrás do absurdo. CREA de São Paulo, o que ele é? Não sei se dá para ler aqui. Engenheiro mecânico, né? O dono da fábrica, que assina como engenheiro aeronáutico, e a ANAC reconhece e ainda credencia ele como fiscal dele mesmo. Aqui, ó. Ele se apresenta até em inglês, Aeronautical Engineer Degree. Quer dizer, graduado em aeronáutica, engenharia aeronáutica. Não é que ele fez uma pós, não. Está aqui, ó. Engenheiro aeronáutico. Né? Aqui, essa vez ele mandou para a ANAC e não pôs o engenheiro aeronáutico, pôs a assinatura de um outro caboclo. Esse caboclo se anuncia como engenheiro mecânico.
Aí eu fui no CREA e descobri que ele não é engenheiro mecânico, ele foi engenheiro civil. Faz 21 anos que o registro dele está suspenso, por falta de pagamento. Não cometeu nenhum crime. Mas não estão nem aí com esse troço de ter CREA, né, que nada, é tudo levado desse jeito. Aí, na cópia que vem para o usuário, do mesmo documento, vem engenheiro aeronáutico. Ali escapou uma, que foi para a ANAC como engenheiro aeronáutico, mas ele geralmente toma cuidado para ninguém na ANAC descobrir. Então aí é a mesma coisa. Agora está aqui mais umas mentirinhas aqui, do tipo, tem 3 tanques, aqui tem um tanque um marcador para cada tanque. É o que consta no manual do aeronave, que deve a ANAC ter engolido essa lista de verificação. Na verdade, só tem uma sonda num dos tanques, o tanque menor, que é chamado tanque de glissagem, e só no pescocinho dele, para medir por vasos comunicantes a quantidade de combustível existente na asa. Vaso comunicante funciona parado, né? Agora, a hora que você voa, inclina, vira, não é possível que... O resultado aqui está um exemplo, o tanque inclinado e o tubinho aqui marcando cheio, e você está com o tanque pela metade. Aí você cai na metade da viagem. Aqui a autonomia de 10 por 1, autonomia não, razão de planeio de 10 por 1, eu tomei essa medida, capei o motor e desci com 7 por 1. Então, se você acha que você vai pousar lá, não, você vai pousar aqui embaixo da sombra. Você vai pousar na sombra. Eles dizem que a autonomia é de 850 km, em alguns lugares de 1.000 km. Eu nunca consegui fazer mais do que 450 km com essa aeronave. Nunca, nenhuma vez. Essa aqui é a foto mais crítica do acidente. Aqui está o corpo do meu filho. Ele foi esmagado pela asa e pelo motor. Por quê? Fuselagem de carbono Kevlar. Mas não é. É de fibra de vidro. A fibra de vidro é 10 vezes mais barata, 10 vezes mais pesada e 10 vezes menos resistente do que a fibra de carbono. Então, está previsto que tem que ter 18G, qualquer estrutura atrás do piloto, tem que aguentar o impacto de 18G. A caixa preta desse avião, que tem, registrou 2,9G. Meu filho não precisava ter morrido. Podia ter se machucado, mas não precisava ter morrido. Aqui é um algoritmo de segurança que eu fiz, que vale a pena depois a gente comentar, porque essa é a última tela, viu? A última tela. Bota o Excel ali, meu filho. Só fazer um exercício agora de saideira, tá? Prometo que é saideira. Ok. Aqui eu fiz o seguinte. Eu peguei as 9 etapas de um diagrama de Reason, né? Por exemplo, você faz uma pergunta, o projeto é de um engenheiro aeronáutico? Se sim, vamos fazer de conta que a aeronave tem 100% de segurança nesse quesito. Se não, nós vamos degradar aqui. Quanto que a gente degrada? 20%, vamos dizer. Esse número é, lógico, é aleatório. A fiscal, além do próprio fabricante, se é que dá para chamar fabricante fiscal, se sim é 100, se não eu tirei só 10%. O motor e as peças são aeronáuticas? Não, 20% de quebra na qualidade, na segurança. O boletim mandatório, no-go, é cumprido? Não, tirei 25%. Se o boletim não é cumprido, o piloto é informado? 30%, porque daí você perde a chance de você cumprir. Eu vou precisar da sua ajuda aí, meu filho, para baixar essa tela, que esse mouse aqui é muito arisco. Então tá lá, a aeronave é estável? Aqui, né? Não, tirei 10%. O manual informa que ela é instável? Não, não informa. Tirei mais 15%. O manual orienta como sanar essas instabilidades? Não. E o treinamento informa? Também não. Resultado, nós tivemos uma perda conjugada, combinada, de 83% na segurança, ficando só com 17%. Então, cada 100 viagens, 83 cai, 17 chega no destino. Era isso, obrigado. Eu gostaria que lessem essa apostila ilustrada, é a edição em quadrinhos do estudo que eu fiz nesses 11 meses, desde janeiro, que é uma apostila de 293 páginas, altamente indigesta, eu já obriguei o Carlito a ler. Não sei se ele leu, mas dei uma apostila para ele. Se alguém tiver interessado, eu posso fornecer. Meu e-mail está num adesivo na capa, na contracapa desse documento. Muito obrigado, desculpe por ter me delongado. Bem, senhores, o Dr. Augusto, ele foi apresentado a mim pelo senador Vicentinho. Nós nos conhecemos lá durante uma reunião no Senado,
E, como se diz, então foi feito o pedido, e obviamente que nós dizemos, olha, nós temos o respeito para com as associações que possam fazer contribuições que possam ser aproveitadas, sendo que o nosso momento político aqui é extremamente restrito. Tá? Enfim, eu acho que a apresentação que foi interessante, as propostas constarão na tabela, daquilo que foi colocado. Não, tudo bem, eu sei, Roberto, que o senhor vai falar, tá? Apesar do horário, apesar de ser quase 5 horas, né, e muitos aqui já têm os voos que estão assim pré-agendados, né? Obviamente que o doutor Augusto passou muito tempo, ok? Mas, como se diz, eu então pergunto se alguém tem alguma consideração a ser feita, além do honorato. Ok? Então, vamos encerrar a inscrição com Marcos e com Geraldo. Tudo bem? Então, honorato, por favor. Okay, obrigado, presidente. Bem, em primeiro lugar, como já falei, a gente se reuniu, né, alguns meses atrás, mas a gente lamenta muito a perda do seu filho e, enfim, nós trabalhamos para a segurança, para que acidentes não aconteçam, né, mas, enfim, temos que analisar com calma as causas do acidente, o que aconteceu, os ajustes que têm que ser feitos. E depois agradecer a entrega do material aqui. A gente já tinha conversado, mas oficialmente é a primeira vez que a gente recebe algum material sobre o qual a gente pode averiguar algumas questões que o senhor coloca, que envolvem responsabilidades tanto do operador quanto do fabricante, e que os processos eles são preparados para que se faça registrar, né, algumas questões importantes de consciência, né, de ciência da pessoa que está atuando ali. Em relação aos aspectos técnicos e fatores contribuintes do acidente, em especial o acidente que levou à fatalidade do seu filho, como o senhor disse, tem uma investigação do CENIPA, o ideal é que a gente aguarde a investigação do CENIPA para realmente entender na totalidade quais foram os fatores contribuintes. Eu não vou falar, tem várias críticas que o senhor colocou ali, alguns aspectos eu concordo, nós já conversamos, né? Alguns outros eu já lhe expliquei algumas vezes, né? Mas infelizmente eu acho que o senhor não chegou a considerar. Tem várias afirmações que o senhor coloca ali, vários trechos de documentos, de regulamentos, de instruções de procedimentos que são levadas isoladamente e que não trazem a verdade na conclusão que o senhor está chegando. E isso tudo a gente vai poder agora, com esse material que o senhor entregou para a gente, oficialmente a gente vai poder explicar, né? Embora eu já tenha lhe falado vários aspectos desse. Mas eu queria só remeter essa exposição aqui, associá-la a uma outra exposição que foi feita aqui há 4 semanas atrás, eu acho. Acho que foram 4 semanas, que a gente tratou de aviação experimental. De aviação experimental. E lá naquela ocasião, né, a gente estava discutindo aqui que esse trabalho aqui da comissão, ele tem que promover a melhoria da segurança, etc, etc. Eu acho que esse foi o consenso, né, depois de uma discussão que a gente teve aqui, embora na época foi levantado que o número de empresas que atuavam nesse ramo diminuiu bastante, etc, etc. Mas, enfim, a agência, ela, desde 2012, ela percebeu, né, que houve um desvirtuamento da construção amadora, né? A aeronave que o senhor possuía, né, que se acidentou, é uma aeronave de construção amadora. E todo mundo que está envolvido nesse processo sabe que é uma construção amadora. Quem fabrica, quem se responsabiliza, o engenheiro que se responsabiliza, sabe que é uma construção amadora, né? E, enfim, o senhor citou aqui declarações falsas dos próprios compradores, né? Enfim, todo o processo ele é feito para a pessoa ter ciência daquilo que está, naquilo que está se envolvendo. E a gente sabe que na aviação todo mundo sabe o risco de aviação experimental. Não se pode comparar nível de risco de uma aeronave. Aviação experimental que eu disse, estou falando de construção amadora, frente a uma aeronave certificada, né? Então, desde 2012, 2008, ali a gente iniciou um trabalho para tentar acertar isso daí. Vem um histórico desde lá da década de 90, pelo que me consta, em que os ultraleves começaram a ser produzidos e a agência, à época, entendeu que seria importante formalizar a indústria que está ali por trás, né? Isso, por si só, já é um desvirtuamento do propósito da construção amadora. E foi em cima disso que a gente solicitou aqui algumas regras, embora não tenha, infelizmente, mostrado qual que é o contexto ali que se considera, mas
houve uma restrição, né, para as empresas que montam ou que produzem aeronaves de construção amadora. E a gente está vivendo um momento de regra de transição. Essa regra de transição, ela tem como foco a categoria de aeronave leve esportiva, que tem um nível de segurança melhorado, uma vez que existe uma regra, que é uma nova consensual, que o senhor seguiu aqui, que o senhor disse aqui, né? E, além disso, né, alguns outros fabricantes a ANAC criou um programa que se chama IBR 2020, que o senhor fez um comentário ali negativo, mas a ideia dele é que essas empresas se preparem para certificar, que elas consigam ter um nível técnico suficiente para que elas possam se certificar. E o comentário é positivo. A única coisa que falta é ser verdade. Mas, enfim... A ANAC está nas melhores das intenções, mas o pessoal está subvertendo essas coisas. Se só verificar, o projeto o IBR 2020, né, ele visa que essas empresas, elas em 2020 alcancem um nível técnico para certificarem uma aeronave. E quando se certificam... E até lá? Até lá, somente as empresas que estão nesse programa podem cadastrar construção amadora. Somente essas empresas. Certo, mas elas têm o direito de mentir para você, consumidor, que aquilo é um LSA? Não Doutor pode. Augusto, Pois foi assim que eu comprei. Vamos deixar o Roberto fazer as colocações dele, Okay. por favor. Bem, enfim... Então, se a gente for verificar, o IBR 2020 ele tem esse ponto como meta, por isso que teve aquela redução do número de empresas, que há 4 semanas atrás, as pessoas ficaram, né, o senhor Tércio até perguntou como é que é isso, como é que isso acontece. É porque, na verdade, está havendo um movimento do Estado sobre essa atividade, restringindo algumas regras que existiam há um tempo atrás, né? Com relação a propagandas enganosas, né? O senhor trouxe alguns exemplos, depois me encaminhou por e-mail, e também um regulamento da ANAC agora recentemente foi criado para tornar uma violação aos requisitos da ANAC, e ela pode atuar mais fortemente, né, em termos de coercitivos, que coloca que induzir, através de propagandas, né, em relação ao produto aeronáutico, levar ao erro o comprador ou mesmo a agência, né, ou seja, induzir pessoas ao erro através de propagandas é uma violação ao regulamento. Isso o regulamento recentemente foi feito. E com base naquela reunião que a gente teve, né, foi publicado um boletim especial de aeronavegabilidade, alertando, né, aos operadores e aos construtores de aeronaves construção amadora sobre, na verdade, ele até cita o acidente, mas no geral, né, a construção por amadores, ela pode utilizar componentes não certificados. Isso, artigo 67, parágrafo 2º desse Código atual, não que a gente está reformando, não é a nossa proposta, né? Mas então, o Código ele resguarda a construção amadora, e é uma coisa bastante importante e útil para um país que tem indústria de aviação, né? E me perdi aqui, só um segundo. Então, nós incentivamos, né, o senhor até citou ali, nós recomendamos, incentivamos que se utilize produtos aeronáuticos. Em construção amadora, dadas as limitações operacionais que são pesadas, pelo menos em regulamento é pesado, tudo pode ser experimental, mas nós recomendamos, né, incentivamos as pessoas a utilizarem produtos aeronáuticos certificados, porque quando se utiliza esses produtos, que é o caso do motor da sua aeronave, você conta com publicações e com um controle muito maior, né? Então, não é que não dá para a gente pegar esse exemplo e generalizar, mas assim, quem tem aeronave experimental que conta com produtos certificados tem uma fonte importante de informação para aumentar o nível de segurança. Bem, eu acho que, de forma geral, são esses os aspectos aí. Enfim, o material que o senhor passou aqui para todos nós, né, eu vou encaminhá-lo dentro da agência como uma denúncia e aí vamos tratá-lo. Né? É a primeira vez que a gente realmente recebe. Ok, obrigado. Bom, deixa eu passar a palavra para o Marcos. Me dá só um instante Tá. para responder esclarecer só uma questão. Se o senhor for muito breve, por favor, porque 17 horas realmente... Não, nós tá certo. precisamos- Eu mesmo tenho um avião. Senão vamos ter que cortar o... O senhor falou várias vezes, senhor Roberto, sobre construção amadora. Inclusive, chegou numa mesma frase a colocar indústria de construção amadora. A ANAC não percebe o contrassenso disso, não?
Ou é industrial a produção, ou é amadora. Como eu disse, O que não dá é para ter uma produção industrial sobre regras amadoras. como eu disse, é exatamente este ponto que a ANAC entende que é um desvirtuamento do propósito de construção amadora. Iniciou medidas em 2008 e está em regra de transição para que isso não exista mais. O que a gente espera depois do programa BR 2020? Ou que a empresa certifique o seu produto, ou a gente tem construção amadora na sua essência como ela existe. E os que morrerem até lá? Espero que não aconteça assim. Não, está acontecendo. Eu realmente espero que cada ente nesse sistema é responsável por uma parcela operacional na fabricação e tudo mais. Uma coisa é o sistema, uma coisa são mentiras que são ditas, propaganda enganosa. Vistas grossas, né? Muitas vezes o operador faz vista grossa a uma aeronave que é de construção amadora, que tem um propósito experimental. Todos sabem que tem um nível de segurança menor por conta do valor dela, que é muito menor do que a aeronave o valor não certificada. determina a segurança. O que determina a segurança é você comprar uma aeronave LSA, como eu comprei, Light Sport Aircraft. Augusto, comprei um LSA e não recebi. Vou passar a palavra ao Marcos, tá? Roberto, obrigado. Ok? Vamos passar porque realmente nós já estouramos nosso horário. Não queremos fazer desfeita a presença do senhor, mas... Dr. Marcos, por favor. Tentarei ser bem breve, tá? Só alguns esclarecimentos. Eu concordo que o código, e isso já foi colocado tanto pela apresentação do Celso, quanto pelo Honorato, quanto pelo próprio senhor Augusto, certo? O código está desatualizado em relação à tipificação para aeronaves experimentais. Ele considera hoje a aeronave experimental somente aquelas aeronaves construídas por amadoras. A gente já discutiu isso aqui anteriormente, certo? Existem propósitos necessários a aeronaves experimentais, dentre aqueles que, por exemplo, citados no slide 13, certo, que é colocado pelo senhor Augusto, são propósitos que a gente já discutiu, estão presentes hoje na regulação infralegal, tá? E que são propósitos para aeronaves experimentais, além da construção amadora, tá? E são necessários, sim. Em relação a aeronaves experimentais do slide 20, certo, que o senhor colocou, só voltando aqui, que fala sobre a necessidade do certificado de aeronavegabilidade. O certificado de aeronavegabilidade deve ser entendido um pouco mais amplo do que o certificado de aeronavegabilidade padrão. Tá? Existe a previsão no código, no artigo 20, né, no próprio artigo 20, que, salvo permissão especial, uma aeronave não poderá voar com certificado de sem um certificado de aeronavegabilidade, concordo. E os certificados de aeronavegabilidade especiais vêm regular justamente essas permissões especiais, que sejam o AEV, o certificado, o próprio CAV, né, CAVE, que é o certificado de autorização para voo experimental, e o AEV. Okay? Continuando no slide 30, né, o senhor cita sobre o CAV, o CAV, mas creio que esse certificado já não existe mais dentro da nossa legislação, certo? E, finalmente, em relação ao PCA da pessoa credenciada para aeronavegabilidade, só queria pontuar que o certificado, o profissional credenciado de aeronavegabilidade é uma pessoa física, não é uma pessoa jurídica. Então, não exatamente pode estar associado ao fabricante, mas a relação é pessoa física, CPF com a ANAC, não existe a pessoa jurídica no que diz respeito ao PCA. Tá bom? Pelo menos na figura do Brasil. Então, foi alguns esclarecimentos, não entrei no mérito das discussões, mas creio que existe uma necessidade de rediscutirmos, sim, aeronaves experimentais, tá? Tanto no que já foi colocado nessa comissão anteriormente, tanto nos propósitos previstos no Código, quanto também em relação ao mercado e as necessidades no mercado brasileiro. Só um minutinho. A questão de ser pessoa física não vem ao caso porque existe o conflito de interesses evidente. Quem fabrica não pode fiscalizar o seu próprio produto. Ele pode fabricar como pessoa jurídica e fiscalizar como pessoa física. Não há tribunal que vá aceitar isso. Doutor Geraldo, por favor. Encerrando as inscrições. Presidente, preciso de 20 segundos de relógio pequeno, por favor. 20 segundos de relógio pequeno. Por favor. Bom, tudo bem. Qualquer coisa, a Inframérica pede para parar um aviãozinho. Doutor Geraldo, por favor. Para mim, que sou advogado e não tenho os detalhes da questão da certificação aeronáutica, eu tento entender por que esse tipo de situação ocorre. Dentro do que se trata aqui. E eu cheguei à conclusão que, pelo menos o nome induz ao raciocínio do que... O que é experimental,
eu não sei se a expressão é bem ou mal utilizada, mas é uma expressão tradicional no direito aeronáutico e antiga, não é? E o que eu percebo aqui é que como é que pode um indivíduo construir uma aeronave de forma experimental, como o código admite, o atual código, não é? Monta do jeito que ele quer montar, no caso do acidente do seu filho, utilizando até tubo PVC, uma coisa bem artesanal, mas até aí eu entendo. O que eu não entendo é que esse indivíduo possa pegar essa aeronave experimental, ir ao mercado e replicar ela 500 vezes e vender para 500 pessoas diferentes, ou 500 famílias diferentes, ou 500 jovens diferentes. Assim, me pareceu que uma aeronave experimental, ela é um projeto, é experimental ela, e que se você constrói a segunda unidade em substituição à primeira e destrói a primeira, a segunda é experimental até que você atinja o grau de evolução que seja satisfatório. O que não entendo aqui, eu como cidadão e como advogado, é que a legislação permita que o indivíduo construa uma aeronave experimental e repique 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 vezes e vá ao mercado e ofereça isso com uma facilidade de se identificar um engenheiro civil, na realidade que não é um engenheiro mecânico, um engenheiro aeronáutico, que a agência aceite que essa aeronave vá para o mercado e voe, dá um certificado de autorização de voo e tudo resolvido. E eu não creio que esse tipo de negócio, esse tipo de iniciativa possa contribuir para o desenvolvimento tecnológico. O indivíduo vender um troço, dizer que é de fibra de carbono, na realidade é de PVC, é um negócio, sei lá, de Kevlar, enfim, né? Eu acho que essa falha no código. O código só tem 2 artigos ou 3 aí dedicados a isso daí. Eu acho que esse tipo de situação deveria ser coibida. Eu fico pensando por que acontece. Eu acho que por 2 razões. E aí são 2 questões ligadas a Estado e a política de Estado. Como o Estado se organiza e como ele interage lá com a sociedade e o que ele oferece em troca. O Estado aqui, para certificar um produto aeronáutico ou acompanhar a certificação, ele cobra muito caro. O nosso colega, doutor Donizete, esteve aqui conosco e disse que tem um produto lá que a taxa que ele gastaria seria R$800 mil, sei lá, R$8.000, que isso aumentou para R$800 mil. Por outro lado, eu tenho uma questão da demora nas certificações. E depois eu tenho uma questão tributária aí envolvida, porque o indivíduo que constrói uma aeronave assim não experimental, ele está sujeito a um regime tributário, a indústria dele, a fábrica dele, ou o quintal dele de montagem, a outras exigências adicionais. Daí que eu vejo a concorrência desleal com relação a uma fábrica que se instala, que percorre todo essa via crucis para chegar, afinal, numa aeronave que tem um mínimo de confiabilidade e botar isso no comércio. Eu creio que do ponto de vista constitucional, do ponto de vista do Código do Consumidor, enfim, do que for, esse tipo de situação que ocorreu com o senhor não poderia ter acontecido e não precisa ter grandes recursos ou grande inteligência para perceber que isso daí é uma fraude. Eu também vejo que muitas dessas aeronaves aí, há um caso de um conhecido meu que tem uma RV, a aeronave tem o mesmo padrão de desempenho da aeronave Cirrus, mas ela no mercado é oferecida por 5 vezes menos o preço, ou 8 vezes menos, ou 10 vezes menos o preço. Então, eu acho que a comissão, é dever sim da comissão, no nosso caso, olhar bem para isso, fazer uma disciplina a nível legal, não é mais regulamentar, porque o problema é sério. E nós temos que saber que pelo menos o consumidor saiba o que ele está comprando, exatamente o que ele está comprando, não é? E eu creio que é um assunto grave, um assunto que a comissão deve se aprofundar um pouco. Creio que a agência, o órgão regulador, tem maior interesse e está tomando as providências e as pessoas lá são responsáveis e têm a mesma preocupação que nós temos. Então, nós temos que resolver isso a nível da lei mesmo. Talvez no futuro não seja necessário uma lei tratando disso, mas no momento parece que é. Obrigado. Bom, senhores,
Por conta e risco da navegação, nós temos aqui 2 inscrições extraordinárias, né? A primeira é do segundo vice-presidente, não posso negar então, né? O concurso, né? Entendeu? O nosso mais antigo, então, que pediu assim 20 segundos, tá? Depois, Ricardo Bernardi, para fazer as considerações finais. Lembrando que todos nós temos, inclusive eu tenho compromisso aqui no Senado, tá? Então vamos assim, por favor, ver se conseguimos encerrar. Eu sei que o assunto é interessante, é instigante, o trabalho que o Dr. Augusto fez foi espetacular, em cima de uma tragédia, né? Espero que realmente isso daí ensine muitas coisas, que você possa realmente promover a vida e promover a aviação. Mas assim, infelizmente, nós temos o tempo, né? Então, além disso, à disposição dos senhores. Dr. Tércio. Muito obrigado pelos 20 minutos. Eu esqueci, mudou, o relógio é maior um pouquinho do que eu pensei. Mas eu gostaria de parabenizar a apresentação do senhor. Lamento a perda que aconteceu, mas foi extremamente importante a maneira com que foi colocado um assunto duro, difícil, mas extremamente atualizado com aquilo que acontece hoje no nosso país. E me recordo de que, quando houve a apresentação do engenheiro Celso, eu fiz algumas colocações, dentre elas sobre o volume de acidentes que ocorre. E o coronel Fernando, ele confirmou realmente o que o senhor disse aqui, que há o registro de 2 acidentes dentro do que aconteceu. O que eu reputo que acontece também nesse aspecto nessa área, aquilo com estupros que não são registrados em delegacia de polícia, assassinatos que não são registrados em delegacia de polícia, e fica ao bel prazer, então, da autoridade aonde aconteceu, de apurar aquilo. E se nós verificarmos que a polícia, de um modo geral, ela não tem o menor conhecimento do que se refere à infraestrutura aeronáutica, ela não tem condições de detalhar realmente aquilo que acontece. Agora, senhor presidente e senhores membros dessa comissão, eu gostaria de deixar aqui registrado, mais uma vez, uma grande preocupação que eu tenho, não só sobre esse assunto, quando foi mencionado aqui pelo engenheiro Celso, mas eu quero voltar a um registro de um outro assunto que realmente eu acredito que tenha que preocupar as autoridades brasileiras e principalmente esta comissão, no que se refere aos objetos aí, os drones, que hoje nós não temos nenhuma legislação a respeito, e isso é um pano preto que existe hoje, porque nós não sabemos se quem vai operar é menor, não sabemos quem vai operar, se existe algum tipo de certificado exigido, não sabemos a que altura ele voa, não sabemos qual o seu alcance, não sabemos se ele vai operar em cidade, não sabemos absolutamente nada. Então, esse eu acho que é o momento, e eu quero deixar registrado a minha preocupação com relação aos 2 pontos. Primeiro, a aviação experimental e, em segundo lugar, com relação aos drones, porque são 2 coisas que realmente devem preocupar qualquer tipo de nação, mas em especial a brasileira, que gosta muito dessas coisas mais fáceis de se conduzir, mais participativas, com criança, com recreação, etc. Muito obrigado, um abraço ao senhor pela sua apresentação. De fato, eu quero ver como é que eles farão as dronevias, né? Como é que você vai ser regulado dentro das cidades, ok? Drone Porto, não sei. Doutor Ricardo, Infraero não vai ter isso aí. Com certeza. O meu comentário é muito rápido. Eu gostaria de parabenizar o Dr. Augusto. Realmente foi muito importante sua apresentação. Eu concordo em gênero, número e grau com tudo que foi dito pelo Dr. Geraldo. Gostaria só de acrescentar, talvez repetir o fato de que uma aeronave experimental ela deve ser licenciada para voo como experimento em favor de quem está experimentando. Portanto, é completamente, realmente incompatível a industrialização desse tipo de aeronave com a certificação ou a ausência de certificação. E o segundo comentário é importante, existe uma outra ponta desse processo todo que nós temos que prestar atenção aqui, que é o procedimento de certificação de aeronaves, porque a complexidade e a burocracia nesse procedimento é que incentiva a indústria paralela.
Então, se não trabalharmos o segundo aspecto, não resolveremos o primeiro. Ainda que possamos passar aí uma lei protetiva, a questão é fática, quer dizer, há que se trabalhar na segunda ponta. Esse é o comentário que eu gostaria de fazer. Muito obrigado. Quero lembrar apenas que, inclusive, existem projetos de lei aqui dentro do Senado que mexem nas TEFACs em relação à ANAC, tá? Porque, por exemplo, certificação de alguns produtos, 0,895 mil, parece que teve agora uma reapreciação do preço, subiu um pouco. Continua 891? 70 e poucos % aumento para a certificação dos produtos. Tá. Por exemplo, né, para a própria questão, tem um projeto de lei aqui dentro do Senado, que para você certificar um balão, R$ 891 mil. Agora também estamos tentando verificar se fica R$ 30 mil. Isso foi feito à época da lei da ANAC, quer dizer, hoje os atuais operadores da ANAC realmente não têm nada a ver com isso, têm que obedecer à lei. Agora, se a sociedade realmente não age também para buscar essa desburocratização, isso não coloca isso em debate, como se diz, também nós vamos chegar a um parâmetro mais civilizado. Ok? Assim, senhores, nada mais vendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a reunião, convidando-os para a próxima, a ser realizada no dia 16 de novembro, às 10 horas, ao que agradeço mais uma vez a presença do senhor Augusto Fonseca da Costa, tá, que fez uma importante explanação, a senhora Sandra Assali, tá, essa guerreira que, como se disse, tem trabalhado bastante em prol da aviação. Pois não, Honorato? Pode falar. Ah, então tá bom. Tá? Agradeço àqueles que permaneceram até aqui e até a próxima reunião. Obrigado.